para a entrevista do dia, a primeira delas. A primeira delas, a gente vai falar sobre o mês de conscientização sobre o câncer de estômago, um assunto que gera muita dúvida aqui no Boa Tarde CBN. Aqui com a gente o cirurgião oncológico Danton Correia, que já falou com a gente no último setembro, eu acho, né, doutor? Sim. Falamos sobre isso. Boa tarde, bem-vindo ao Boa Tarde CBN. Doutor, eu queria até, agradecendo também a participação do senhor aqui, entender o cenário hoje do câncer de estômago, né? Entre os tipos, ele está entre os mais comuns, entre homens e mulheres, qual é o perfil do paciente, que tipo de hábito? Sim, ele está entre os mais comuns, né? O terceiro entre os homens e quinto entre as mulheres, né? E ele tem uma relação com a idade, né? Normalmente é um câncer que surge a partir de 50 anos de idade, embora a gente possa ter também pacientes mais jovens, né? Quando a gente vê numa população mais jovem, normalmente é relacionado a casos hereditários, né? Quando a pessoa herda um defeito genético de alguém da família e então acaba manifestando a doença mais cedo, né? E aí, nesses casos, normalmente a pessoa já sabe que tem outros casos na família, né? Para a gente caracterizar isso, normalmente precisa ter 3 pessoas na família, né, com câncer de estômago, uma sendo parente de primeiro grau uma da outra, sem pular geração nenhuma, ou pode ser só 2 pessoas desde que uma tenha menos de 40 anos de idade. Né? Se já tiver um caso jovem, já tem é um ponto bem forte assim, para a gente pensar em câncer gástrico hereditário. Quando não é hereditário, doutor, aí tem a ver com hábitos também? Aí tem a ver com hábito, né? A gente chama de câncer esporádico daí, né? Aí tem mais a ver com alimentação. Por exemplo, né, em países que tem uma incidência altíssima de câncer de estômago, que é Coreia, Japão, China, né? Quando a população desses países muda para os Estados Unidos, por exemplo, eles param de ter câncer de estômago e começam a ter câncer de intestino, mostrando que tem uma relação clara assim, com o ambiente, né, e provavelmente com a dieta. Mas a ligação aí é com relação a temperos, molhos, enfim? Isso, exato. Sabe que a gente também tem essa ideia que no Japão eles comem muito saudável, né? Assim, até a minha nutricionista estava agora lá no Japão, ela postou vários cardápios, lá eles comem muita fritura lá, né? Muita coisa frita. Então, esses óleos que são aquecidos a altas temperaturas, a gente faz aquela que eles chamam em inglês, né, de deep fried, né? De uma fritura profunda, vamos dizer assim, porque é um óleo em alta temperatura. Aquilo ali gera substâncias bem danosas para o tubo digestivo. E tem outros, né, que a gente já comentou também da outra vez, esses alimentos embutidos, enlatados, né, que tem tempo longo sem estragar fora de geladeira, né? Todos esses têm uma associação com câncer de estômago. É até interessante também, né, que a incidência de câncer de estômago diminuiu muito na população mundial depois que a refrigeração foi inventada, né? Então, antes da geladeira tinha uma incidência super alta de câncer de estômago e depois que os alimentos começaram a ser guardados em geladeira diminuiu drasticamente assim, a incidência de câncer de estômago. Porque antes de ter a geladeira era tudo guardado em sal, né? Então era tudo salgado para que não estragasse, né? As carnes, os alimentos em geral, eles eram salgados. Então o sal é que é danoso, né? Sódio. Isso. Até em áreas assim que não tem água encanada, que o pessoal usa água de poço, que é uma água mais salubre, também a incidência também é maior. E o tabagismo também, né, doutor? Sem dúvida, né? Tabagismo para praticamente todos os tipos de câncer, né? Ele interfere. Uhum. Quando a gente fala do aparelho digestivo como um todo, existe uma ordem, por exemplo, quando a gente tem um desenvolvimento de algum tipo de câncer, primeiro o estômago, depois é o intestino, ou não tem uma ligação direta entre toda essa região do aparelho digestivo? Então, os tumores de intestino aqui no Brasil são mais frequentes, né, do que os tumores de estômago, né, os de intestino grosso, né. Intestino delgado é um tumor bem raro, né, a gente quase não vê. Isso também tem a ver com essa questão da alimentação, porque se a gente for ver o tempo de trânsito do alimento, né, o alimento, então a gente come, lógico, passa rapidamente pelo esôfago e fica no estômago ali sofrendo um processo inicial de digestão. Enquanto ele está no estômago, o alimento está em contato com a parede do estômago. Quando o estômago esvazia e vai para o intestino delgado, o bolo alimentar, o trânsito pelo intestino delgado é bem rápido. Então não dá tempo dos fatores agressivos entrarem em contato com a mucosa. Por isso que ele tem menos. Quando ele chega no intestino grosso, o trânsito lentifica de novo. No lado direito, o bolo alimentar ele é mais líquido, então ele vai mais rápido.
À medida que ele vai progredindo e vai chegando perto do reto, as fezes vão se tornando mais sólidas e o tempo de contato é maior. Então, nessa região, os tumores também surgem com maior frequência. A parte final do intestino grosso. Sim. Tem a ver com o tempo de contato do que a gente comeu com a mucosa do tubo digestivo. Então, quanto mais tempo, maior a chance de a gente ter comido alguma coisa que é danosa, provocar dano, então, porque ficou mais tempo em contato com aquela área ali. Doutor, sintomas para as pessoas ficarem alerta. Então, o câncer de estômago, numa fase inicial, ele não provoca praticamente sintoma nenhum, né? Então, a partir de 50 anos de idade, mesmo sintomas leves, assim, do tipo de uma gastrite, eu sinto um desconforto de vez em quando, uma dor que eu tomo um omeprazol e passa, depois eu volto a ter de novo. Esse tipo de coisa é bom fazer uma endoscopia e olhar o que é, né? A partir de 50 anos de idade. Se a pessoa é jovem, não, né? Aí pode passar assim alimentar mais... melhor. Que pode ser algo normal. Algo normal, mas a partir de 50 anos de idade é bom olhar. Agora, existe o que a gente chama de sinais de alarme, ou sinais de alerta, né? Que são a dor ou dificuldade para engolir, né? Então, a pessoa come e sente que tranca o alimento ou dói para engolir, isso é um sinal de alarme. Se a pessoa está perdendo peso sem explicação ou se está com uma anemia sem explicação, porque esses tumores normalmente eles sangram e a pessoa não vê o sangue, muitas vezes, né? Um sangue oculto. Então, a pessoa apresenta como uma anemia, perda de peso, né? Como eu falei. Tem também, à medida que o tumor vai crescendo, se ele é na parte final do estômago, o estômago aí então não esvazia direito e a pessoa pode começar a vomitar. E muitas vezes esses vômitos com sangue também. Então, vômitos persistentes, principalmente se com sangue, a gente tem que prestar atenção. E o sangue, quando ele está dentro do estômago, ele sofre um processo de digestão e ele não fica mais vermelho, ele fica escurecido, né? Ele fica enegrecido. Então, se a pessoa começa a evacuar fezes assim, cor bem escura, enegrecida, preta, assim, cor de piche, isso aí é uma coisa que tem que investigar também, né? Isso é um sinal de sangramento alto, né? No tubo digestivo. Mas quando esses sinais aparecem, dá para se dizer que o estágio do câncer já está um pouco avançado? Ou seja, qual seria a forma de prevenir? Claro, com alimentação sim, mas quando surge o sinal já é algo que já está um pouco avançado? Já. A maior parte dos casos já é bastante avançado quando tem esse tipo de sintoma de alarme que eu falei. Né, eu vejo muito no meu consultório isso, né? A pessoa vem com sintomas, mas eu comecei a sentir isso um mês atrás, como é que eu já estou com uma doença tão avançada? É porque realmente nas fases iniciais ele não provoca sintoma. Então, aqui no Brasil, porque a incidência do câncer de estômago aqui é em torno de 15 casos a cada 100 mil habitantes, né? Comparado com o Japão, que é 60, 70 casos por cada 100 mil, né? É uma incidência considerada intermediária. A gente não tem programa de screening para câncer de estômago, a não ser para uma população que seja de risco. Então, é esse que a gente vê que é uma família onde tem um número grande de casos, ou então alterações de estômago que a gente já identifica como predisponentes, que é o caso das gastrites atróficas, né? A infecção por aquela bactéria Helicobacter pylori, né? Que muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar. Ela provoca uma inflamação crônica ali na parede do estômago e com o tempo o estômago vai ficando com a parede mais fininha. A gente chama isso aí de atrofia. E isso predispõe a câncer de estômago, né? Com o tempo ele até vai trocando, o revestimento do estômago começa a ficar parecido com o revestimento de intestino, né? A gente chama isso de metaplasia intestinal. Aí nesses pacientes que já apresentam essa alteração, que não é câncer, mas predispõe a câncer, esses aí sim tem que fazer endoscopia anual. E essa bactéria é resistente? Como é que é o tratamento? Não, o tratamento... Isso é uma bactéria até comum, né, doutor? Bem comum. É que eu já tive, eu acho que tomo um antibiótico lá por 7 dias. Hoje a recomendação é 14 dias até o índice de erradicação com 14 dias é maior. Mas dá para tratar com 7 também. 7 a maior parte já resolve, né? Mas tratando por 14 aumenta em torno dos 8, 10% a mais de erradicação. E no primeiro tratamento já erradica assim, em torno de 90, 95% dos casos. E normalmente a bactéria não volta mais também depois do primeiro tratamento. E a gente tem que fazer um controle depois para ver se a bactéria morreu, né? E normalmente quando ela morre o estômago recupera um pouco. Ele nunca volta a 100% ficar a mesma coisa se já existe atrofia, mas ele melhora um pouco. E o fato da inflamação diminuir, também o risco de desenvolver tumor no futuro diminui também. Então, tratar o Helicobacter pylori é uma forma de prevenir câncer de intestino, de estômago, sim. E aí, o exame para se fazer, para detectar a bactéria ou para detectar qualquer tipo de tumor é a endoscopia?
É endoscopia. Tem um teste para detectar a bactéria que chama antígeno fecal, que é um teste de fezes, né? Mas ele nos Estados Unidos eles fazem bastante, aqui no Brasil a gente não usa muito, né? A maior parte dos gastroenterologistas aqui fazem a detecção da bactéria através de endoscopia, sim. E tem o exame do sangue oculto, nesse caso ele também pode ser feito? Pode, né? O sangue oculto ele chama a atenção, né, de que tem alguma coisa sangrando no tubo digestivo, e quando ele é positivo, aí ele indica daí fazer uma endoscopia e uma colonoscopia, que daí a gente não sabe de onde que está sangrando, né? Tem que ver o tubo como um todo, né? O senhor citou um medicamento super conhecido, né? As pessoas às vezes tomam. Ele pode maquiar algum sintoma? A gente citou aqui o omeprazol, né? Pode maquiar. Né? Porque os tumores, né, quando eles vão crescendo, inicialmente eles são polipóides, né? Eles formam como se fosse uma bola, assim. E aí o centro do tumor, ele não chega sangue ali direito, e aí ele sofre uma necrose, e aí nessa área de necrose ulcera, forma uma úlcera. E aí dói, começa a doer quando ulcera. E se a pessoa toma omeprazol, o tumor cicatriza. Ele ajuda a mucosa a cicatrizar em cima do tumor. Então a pessoa melhora da dor. Então o fato de melhorar com o omeprazol não quer dizer que não é tumor. A pessoa melhorou com o omeprazol, vai ver não é câncer. Não dá para dizer isso. Ele mascara, assim. Doutor, e os tratamentos, né? A gente tem cirurgia, depende de cada caso, mas de forma padrão, assim, a análise sobre os tratamentos que estão disponíveis hoje. Então, a gente pode dividir esses tumores se a gente for falar em estadio, né? A gente pode falar no estadio inicial, no intermediário e no avançado, né? Então, para ficar mais simples assim para os nossos ouvintes. Inicial, normalmente, hoje, quando ele é bem inicial mesmo, só na primeira camada do estômago, dá até para tratar por endoscopia. Esses casos a gente quase não vê, né? Mas quando a gente vê, pode ser tratado só com endoscopia. Se for uma lesão pequena, sem área ulcerada, né? Restrito à mucosa, que é essa primeira camada, a gente pode até tratar endoscopicamente. Mas normalmente requer uma cirurgia, né? Então, dependendo do lugar onde é no estômago, a gente tira uma parte do estômago. Se ele é mais para cima no estômago, a gente precisa tirar o estômago todo. E nesse estadio inicial, a cirurgia é o primeiro tratamento. Quando ele já está nesse estadio intermediário, quando a gente enxerga o tumor não só na endoscopia, mas em outros exames de imagem, vê um espessamento de parede, vê ínguas em volta do estômago que podem estar comprometidas, aí o tratamento requer quimioterapia também. Então a gente começa o tratamento com quimioterapia e depois de 4 ciclos de quimioterapia a gente reavalia, e normalmente segue essa quimioterapia a cirurgia. Depois da recuperação cirúrgica a gente faz mais 4 ciclos de quimioterapia, né? Como se fosse um sanduíche, assim, faz quimio primeiro, cirurgia e mais quimio depois. E nos casos mais avançados, onde a doença já não está mais restrita ao estômago, onde ela já está em fígado, em peritônio, em pulmão, aí a cirurgia ela tem um papel bem limitado. Aí o tratamento é mais o que a gente chama de tratamento sistêmico mesmo, né? O quimioterapia, imunoterapia, tem uns bloqueadores de receptor de crescimento, né, que funcionam também, dependendo do caso. E aí a gente usa tratamentos que são mais endovenosos, né? Não, aí a cirurgia ela perde um pouco o papel. Então a cirurgia ela serve mais para caso inicial ou intermediário. E depois o paciente passa a ter restrição alimentar, uma alimentação diferenciada? Então, quando a gente tira parte do estômago, muda muito pouco na qualidade de vida do paciente, né? Normalmente, quando a gente tira parte do estômago, eu estou falando em 2/3 do estômago. Quando a gente fala em 2/3, o paciente diz, pô, mas é muito, né? 2/3. Só que se a gente for comparar isso aí com uma cirurgia de obesidade, se a gente tira 2/3 de um paciente obeso, ele não emagrece. Bariátrica? Ele não emagrece. Tem que deixar muito próximo de uma cirurgia como se fosse uma gastrectomia total, uma cirurgia onde a gente tira o estômago inteiro. É possível viver sem estômago? Sim. Não, com certeza. Tem vários pacientes que eu tirei o estômago todo. A digestão é no intestino? Isso, aí a gente emenda o intestino com o esôfago, né? E é lógico, a pessoa perde uma fase da digestão, a digestão é mais difícil, a pessoa não consegue comer o mesmo volume, né? Quando come, se sente mais pesado, não consegue comer muito de uma vez só. Mas ela acaba tendo uma dieta parecida com um paciente bariátrico mesmo. Ela come várias vezes numa quantidade menor, né? O estômago, ele também... O ácido, né, ele facilita a absorção do ferro, do cálcio, e tem uma substância no estômago que chama fator intrínseco que é necessária para absorver vitamina B12. Então, quem não tem mais estômago tem que fazer vitamina B12, suplementação de vitamina B12, né, tem que suplementar ferro e cálcio, porque o alimento passa a não passar mais pelo duodeno, onde preferencialmente o ferro e o cálcio são absorvidos, né? E eles também não estão numa forma iônica que é tão absorvível porque não tem mais o ácido gástrico, né?
Então tem complexos vitamínicos que a gente receita para esses pacientes tomarem para o resto da vida. Daí. Eles têm que fazer um acompanhamento nutricional, né? E tomar tanto um complexo vitamínico via oral quanto a vitamina B12, normalmente a gente faz injetável, né? E para o resto da vida. Mas assim, a qualidade de vida é muito próxima de um paciente que tirou 2/3 do estômago, muito próxima de uma pessoa que não operou. Quem tira o estômago todo, aí fica igual a um paciente bariátrico. Se a pessoa já era magra, ela emagrece bem daí. Então, realmente, esses casos aí são mais difíceis de manejo. Mas a pessoa acaba se adaptando. Dr. Danton Corrêa, cirurgião oncológico e do aparelho digestivo, quase 30 anos de experiência no diagnóstico e tratamento da doença. Queria agradecer a participação do senhor aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado, doutor. Até a próxima. Até. 2h31.